Eu cantei essa pedra ontem, eu falei no meu vídeo de ontem, o Lula vai fazer de tudo para tentar barrar esse encontro do Flávio com o Trump. E aqui a gente já tem a informação do Cláudio Dantas que o Lula acionou o Joesley Batista para tentar barrar o encontro do Flávio com o Trump. A imprensa toda foi nessa de que não, que o Flávio está tentando falar com o Trump, quando a gente falou que o convite veio da Casa Branca, foi o Trump que quis falar com o Flávio, né? E aí sabe-se lá o que o Lula não vai entregar para o Trump agora para tentar impedir esse encontro, tá? As terras raras brasileiras entrega tudo, não sei o que lá. O que puder entregar para o Trump para garantir que o Trump não se encontre com o Flávio, o Lula vai tentar, né? Agora, eu acho pouco provável, tá? Porque há um interesse do Trump de se encontrar com o Flávio. Foi o Trump que fez o convite para o Flávio, né? Vamos entender esse caso aqui, porque tem uma coisa muito engraçada que o Flávio respondeu em inglês as perguntas do pessoal dos jornais, né, sacaneando o Lula, né? O Lula, quando esteve lá na Casa Branca, falou, não, você acha que eu vou saber falar inglês? Que negócio é esse, né? O Lula realmente é um idiota, porque ele é um cara rico, ele poderia aprender inglês. Falar inglês não é tão complicado assim, não, né? Tem cursinho aí baratinho para aprender inglês, é porque o Lula não quer mesmo, o Lula despreza o conhecimento, despreza a leitura, não é porque ele é humilde, que ele é pobre, não, né? O Flávio mandou essa aí com o inglês pro Lula não entender, e o que eu achei bastante interessante. Vamos entender esse caso aqui, como é que tá a articulação da viagem do Flávio Bolsonaro para encontrar com o Trump na semana que vem. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por O Dia Mais Quente do Ano, Libertário Sossa e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, exclusivo, Lula aciona Joesley Batista para barrar Flávio com Trump, né? O Joesley Batista, vocês sabem, foi um dos patrocinadores da campanha do Trump, é muito próximo ao Trump, coisa e tal. Tem muita conversa entre o Trump e o pessoal da JBS aqui, ó. Durante o programa A Live dessa sexta-feira, o jornalista Cláudio Dantas revelou que o presidente Lula está tentando barrar um encontro entre o pré-candidato a presidente e senador Flávio Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, o Trump, tá? Segundo o jornalista, a notícia do encontro revelada por ele pegou o Planalto de surpresa e Lula acionou Joesley Batista, o dono da JF, para pedir que o republicano não receba o filho do Jair Bolsonaro. A ideia é que ele use como argumento justamente o fato de você ter uma eleição em curso no Brasil e que isso poderia representar, aos olhos do eleitor brasileiro, uma interferência no processo eleitoral. Uai, Lula, mas você foi lá e falou com o Trump. Que negócio é esse? O Flávio Bolsonaro não pode falar? Ao contrário, o que o Trump vai fazer é justamente assegurar que seja lá quem for ganhar a eleição esse ano, que vai estar do lado dos Estados Unidos, né? E aí todo mundo sabe que o Trump tem muito mais preferência pelos Bolsonaro do que pelo Lula, né? E o Lula foi lá pedir um monte de coisa para o Trump, sabe-se lá o que o Lula forneceu para o Trump, ofereceu para o Trump em termos de ceder a soberania brasileira, né? Que o Lula não teve nem coragem de fazer uma reunião de imprensa na Casa Branca do lado do Trump. O Lula correu, fugiu da Casa Branca para não falar com a imprensa na Casa Branca. Por quê? Porque na Casa Branca ele não poderia mentir. Ele ia estar dando uma coletiva de imprensa do lado do Trump, aí se perguntasse alguma coisa, o Lula não ia poder falar que não, que eu falei com o Trump isso, eu falei com o Trump aquilo, eu falei com o Trump do lado, você não falou nada disso comigo não, pô. Ou seja, aí o Lula correu para a Embaixada Brasileira para dar a coletiva de imprensa na Embaixada Brasileira. Qual a lógica disso? Se ele tinha tempo de dar uma coletiva de imprensa, por que não deu a coletiva de imprensa na Casa Branca? Pelo motivo óbvio, porque na Casa Branca ele não poderia mentir, ele ia estar do lado do Trump, não ia poder falar que não, porque eu falei isso, eu falei aquilo, eu comprometi isso, prometi aquilo, o Trump aceitou, o Trump riu, o Trump não riu, não sei o que lá. Ele não ia poder falar nada disso porque o Trump estava do lado dele, ia desmentir ele. Aí ele correu para a embaixada, deu a coletiva de imprensa na embaixada, mentindo pra caralho, como é normal do Lula fazer, mentiu um monte de coisa, falou um monte de merda lá. Ficou evidente a covardia do Lula, né? E o Lula sabe que isso não vai acontecer com o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro não só pode dar uma coletiva de imprensa na Casa Branca, como o Flávio Bolsonaro fala inglês e todo mundo entende, e isso é uma coisa muito positiva, né? Veja, eu não tenho dúvida nenhuma que para o eleitor brasileiro, eu acho que o Flávio não deve usar o fato de ele falar inglês para o eleitor brasileiro. Então o eleitor brasileiro, como vocês sabem, adora um coitadismo, né? O eleitor brasileiro também, muitos brasileiros se ressentem de não saberem falar inglês e coisa e tal, o que é uma vergonha. Se você não fala inglês, aprenda inglês, cara. Inglês não é difícil de você aprender, com um pouco de esforço aí, um cursinho, coisa e tal, você aprende inglês e te dá acesso a uma quantidade de informação que você não tem ideia, né? Os jornais brasileiros mentem
o tempo todo. Então muito do que eu faço aqui é justamente pegar o Jornal Brasil, pegar a mesma notícia como foi feita no exterior e ler o jornal em inglês da mesma notícia, que você vê que muda da água para o vinho a coisa, totalmente diferente a forma como eles tratam o assunto lá fora. Esse caso do Lula na Casa Branca é um deles. Aqui nos jornais brasileiros, ai, o Lula, o grande herói, foi lá falar com o Trump e não sei o que lá, grande herói Lula, diplomata e coisa e tal, enquanto nos jornais estrangeiros, pô, que estranho, o Lula não quis dar a coletiva de imprensa. Por que o Lula fugiu da coletiva de imprensa, né? Essa foi o tom da imprensa estrangeira sobre o encontro do Lula. Que coisa estranha, né? Que encontro mais sem sentido do Lula fugir para dar uma coletiva na embaixada e coisa e tal. Enfim, vale a pena falar inglês, mas é o que eu falo para vocês, o Flávio não deve exagerar isso na eleição, porque muito brasileiro adora o coitadismo, adora, não, eu não sei inglês também, então vou votar no Lula, porque o Lula também não sabe inglês igual eu, né? Mas, neste momento, como eu falei, o momento que a gente está na campanha agora não é um momento ainda de convencer o eleitor. Convencer o eleitor é um momento que vai acontecer a partir depois da Copa do Mundo, em final de julho, início de agosto, setembro, aí que vai começar realmente a briga por convencer o eleitor a votar em você. O que existe nesse momento é convencer as pessoas a apoiarem a sua candidatura, políticos, empresários, essa galera toda. E para esse pessoal é bom o Flávio saber falar inglês, é uma coisa positiva, né? Aqui, ó, a ideia é que Joesley use como argumento de que vai ser interferência, não sei o que lá, o que não faz sentido absolutamente nenhum, esse tipo de coisa, né? O Flávio respondeu aqui, ó, Flávio Bolsonaro responde em inglês que não pediu encontro com o Trump. No, I didn't ask anything. Não pedi por nada, né? E ainda mandou aqui, ó, nobody asked, ninguém pediu, né? Ou seja, a frase pode ser traduzida como não pedi por nada, ninguém pediu, né? Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos desde o ano passado, ou seja, o jornal Estadão, que também tá dolorido, tá doendo, cara, esses jornais tá doendo pra ele, estão dolorido por dentro, né? O jornal do Estadão aqui tá falando que não, porque o Eduardo Bolsonaro vive lá, então foi o Eduardo Bolsonaro que arranjou esse tipo de coisa. Eu não sei se arranjou, mas de qualquer forma, né, faz todo o sentido do mundo o Trump querer conversar com o Flávio Bolsonaro e evidentemente isso é uma coisa positiva para o Flávio, né? Aqui, ó. Ao continuar sendo questionado sobre o tema, Flávio continuou falando em inglês. I'm speaking like this because Lula cannot understand what I'm talking about. Ou seja, eu continuo falando desse jeito porque o Lula não vai entender o que eu estou falando, né? O Lula, na própria coletiva de imprensa, falou, vocês acham que eu vou falar inglês, não sei o que, é que eu vou entender inglês, não sei o que lá. O cara tem orgulho de ser burro, né? E que seria traduzindo, eu estou falando assim porque Lula não consegue entender o que eu estou dizendo, exatamente, né? E finalmente, quando perguntaram para ele, e como é que foi esse convite? Ask the White House, né? Ou seja, pergunte para a Casa Branca, né? Tem que perguntar para a Casa Branca que fez o convite, né? Então aqui, ó, o encontro deve ocorrer a convite do americano, segundo informações da pré-campanha do Flávio. A Casa Branca ainda não se manifestou sobre o encontro e eventual convite do presidente americano. Os jornalistas brasileiros estão se agarrando, não vai ter convite, não vai ter encontro, né? Perguntado quais serão os próximos passos da campanha, Flávio respondeu um dia de cada vez, né? Ou seja, ele está falando sobre o planejamento. A gente vai falar mais sobre a questão da campanha do Flávio e algumas pesquisas de opinião que surgiram de ontem para hoje. Eu vou falar daqui a pouco num outro vídeo sobre essas pesquisas, mas a visão do novo marqueteiro e da equipe do Flávio como um todo é a mesma visão que eu falei para vocês, né? Aconteceu no momento correto. Neste momento agora dá para recuperar. Se isso tivesse acontecido em julho, agosto, teria sido muito pior. E eu concordo com isso, eu falo para vocês, não mudou, acontecendo agora não mudou estruturalmente nada. A gente tem que agradecer o pessoal do Intercept por ter trazido esse negócio antes do tempo. Eu tenho certeza que a campanha do Lula estava planejando liberar essa mesma bomba mais perto da eleição, né? O Intercept foi lá e chutou a coisa antes, o que desarmou essa bomba para o Flávio, né? Mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Recebido como Lula, veja bastidores da articulação para encontro entre Flávio e Trump. Então tá aqui, ó. Enquanto nega publicamente ter solicitado diretamente o encontro com o Trump, Flávio Bolsonaro caminha para uma das agendas mais simbólicas da sua pré-candidatura. Fontes próximas à articulação confirmam o encontro com o presidente Trump previsto para segunda ou terça-feira da próxima semana na Casa Branca, tá? O que chama atenção não é apenas o fato do filho do ex-presidente ter recebido o mesmo patamar protocolar dispensado ao Lula na semana passada. O verdadeiro movimento de bastidores revela uma postura sofisticada que mistura interesses brasileiros e norte-americanos e que pode reposicionar Flávio no tabuleiro da direita. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que o Flávio será recebido lá em Washington com o mesmo rigor que o Lula. E mais do que isso, se o Flávio for esperto, ele vai fazer
a coletiva de imprensa que o Lula se recusou a fazer, né? O Lula se escondeu, fugiu, ficou muito estranho para a imprensa lá fora, até para a gente aqui dentro, aqui no Brasil, a gente percebeu que tinha alguma coisa errada ali, não tinha porquê. Se o Lula não queria dar entrevista coletiva de imprensa, por que ele deu coletiva de imprensa depois da embaixada? Que lógica tem isso, né? O Lula realmente estava com medo, o Lula estava nervoso, o Lula não sabia o que falar, porque só derrota, uma derrota atrás da outra, o Lula se fudendo nessa história, né? Ele queria vender a coisa como um palanque eleitoral dele, que ele fez isso, eu convenci o Trump, eu falei que o Trump ria, pro Trump rir, não sei o que lá, um monte de besteira, que se ele tivesse do lado do Trump, ele não poderia ter falado, porque o Trump está do lado dele e ia desmentir ele, né? O Flávio Bolsonaro agora pode falar essas coisas, pode abrir o jogo, pode conversar, pode explicar tudo que ele quiser explicar, pode falar tudo que ele quiser falar, não há nenhum problema nisso, né? Segundo informações apuradas por esse colunista junto a fontes em Washington e Brasília, Flávio Bolsonaro de fato não pediu o encontro. A afirmação que ele vem fazendo publicamente está correta. Quem efetivamente operou a ponte foi seu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, junto com o jornalista Paulo Figueiredo. Os dois atuaram diretamente junto ao Marco Rubio, que tem mantido contato frequente com a família Bolsonaro desde o primeiro mandato do Trump. E há o interesse do Marco Rubio. Eu já falei para vocês, o interesse é ótimo para o Flávio Bolsonaro, isso é ótimo, para o Marco Rubio isso é ótimo. E lembra, o Marco Rubio tem uma chance significativa de ser o próximo presidente americano, tá? O Trump não pode tentar mais uma reeleição em 2028. 2028 encerra lá nos Estados Unidos, só pode uma reeleição e acabou, você nunca mais pode candidatar para presidente, nem que deixando passar algum tempo e coisa e tal. Então são só 2 mandatos mesmo e acabou, né? O que, aliás, eu acho que é uma coisa muito positiva no final das contas, né? Mas no final das contas, o Rubio é um nome ótimo e é um nome que ajuda a América Latina, ajuda a Ucrânia, ajuda Israel. É um nome perfeito, Marco Rubio. Espero, sinceramente, que ele seja o candidato republicano em 2028, né? Ainda não houve nota oficial da Casa Branca, mas a verdade é que parece que já está acertado isso daí, tá? Aí você vê o desespero do Lula por conta disso daqui, ó. Lula aciona Joesley para barrar o Flávio com o Trump. É lógico que o Lula está desesperado com isso. E não é só isso não, aqui, ó. Risco de fuga, PF acionada para prender passaporte de Flávio Bolsonaro, que planeja visita a Trump, não sei o que lá. Que porra é essa, meu amigo? Que absurdo é esse? Querem proibir ele de ir nos Estados Unidos para falar com o Trump. Seria um escândalo isso daí, né? Houve o convite da Casa Branca para o Flávio ir lá. Se o pessoal aqui no Brasil apreender passaporte do Flávio, o que está acontecendo? Não tem nenhuma investigação, não tem nada ainda contra o Flávio Bolsonaro, até porque não faz sentido nenhum, né? Ou seja, o que ele fez foi pegar dinheiro do Vorcaro para investir no filme do pai, sem nenhuma contrapartida. Isso não é errado em lugar nenhum do mundo, né? O Lula quer confundir a coisa, ele quer dizer que o fato dele ter pego dinheiro com o Vorcaro através da Bion e com contrapartidas para o Vorcaro é a mesma coisa que pegar dinheiro do Vorcaro sem contrapartida nenhuma. Não é. São coisas diferentes. O Lula está enrolado com o Vorcaro sim. Por quê? Porque o Lula é o presidente atual. O Lula pode dar contrapartida para o Vorcaro. O Lula conversou com o presidente do Banco Central, com o Galípolo, para tratar o Vorcaro com caso com carinho e coisa e tal. É lógico que o Galípolo está falando que ele falou apenas para tratar a coisa tecnicamente, porque evidentemente que o Galípolo ia falar isso, né? Mas lembra, o Vorcaro foi na reunião com o Lula e o Lula falou para o Vorcaro, espera que vai entrar o novo presidente do Banco Central e vai se resolver o problema. Não precisa vender para o BTG Pactual, que era o plano do Vorcaro antes, né? Isso se chama contrapartida, isso é muito mais sério. O Vorcaro pagou grana para o Lewandowski, pagou grana para o Guido Mantega, que são amigos do Lula, e teve contrapartida na parada. Esse é o problema, muito mais sério que o caso do filme, que pô, tá fazendo um filme lá, ele quis investir no filme, beleza, o filme vai sair. Né? Não teve nenhuma contrapartida para ele nessa história. Agora o pessoal da esquerda está desesperado. Não que tem que apreender o passaporte para proibir o Flávio de visitar o Trump e coisa e tal. Olha que coisa vergonhosa que ficaria isso, né? Diploma de ditadura, que eu falo que está acontecendo aqui no Brasil. Qualquer pessoa que ameaçar o Lula vai ser colocada na cadeia, vai ser proibida de ser candidato, vai ser tornada inelegível. Um absurdo desse tipo. Eu espero que não aconteça isso. Eu acho que não vai acontecer. Nem o Lula vai conseguir, nem o Joesley vai conseguir barrar o encontro do Trump com o Flávio Bolsonaro, e nem a PF vai impedir o Flávio de ir. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? O desespero desse pessoal está grande. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.